Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é sexta-feira, que Deus abençoe a sua sexta-feira. Estamos na quarta semana do tempo comum. Hoje, bênção para libertar-se do desejo de vingança. Quantas pessoas trazem no coração ressentimento, desejo de vingança? Vamos pedir a Deus hoje que nos liberte desses maus sentimentos. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 6, versículos 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, ela pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João Batista. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, sexta-feira, mais uma semana que vai caminhando aí para o fim, primeira semana de fevereiro, hein? E o evangelho de hoje narra o martírio de João Batista, um evangelho do qual nós podemos tirar ensinamentos importantes para a nossa vida. João Batista era um profeta, um pregador que arrastava multidões. E o que ele pregava? Pregava a necessidade das pessoas se converterem, ou seja, de deixarem os pecados. Só que, para as pessoas deixarem o pecado, ele tinha que pregar sobre o quê? Sobre o pecado, sobre o que é pecado. E pregar sobre isso não é uma coisa fácil, nem naquele tempo e nem hoje. E por quê? Porque as pessoas têm uma resistência, muito grande de aceitar que às vezes elas precisam fazer mudanças na sua vida, que existem coisas que aos olhos de Deus não nos fazem bem, coisas que são pecaminosas, segundo a palavra de Deus. Quantas vezes a pregação de uma passagem da Bíblia vai colocar o dedo na ferida? Aí tem gente que, ouvindo a pregação, acorda, cai na real, olha para a vida e ao mesmo tempo para o mandamento bíblico, e aí ela desperta: opa, eu preciso mudar de vida, isso aqui não está certo não, isso está me fazendo mal. E aí a pessoa se esforça para buscar essa conversão. Esse é o processo da evangelização, a pregação da palavra. E João Batista assim fazia. Muitos acolhiam a pregação de João Batista, mas todos acolhiam? Não. Alguns até ouviam,
Mas, mesmo sabendo que aquela palavra era a verdade, algumas pessoas preferiam continuar vivendo no erro. Foi o caso de Herodes. João Batista denunciou publicamente, na pregação, a situação de pecado que Herodes estava vivendo, que era a situação de adultério. Herodes convivia com a mulher do seu irmão. Ela deixou o marido para viver com Herodes. E João Batista então disse: isso não é lícito. E o Evangelho diz que Herodes gostava de ouvir João Batista. Ele ouvia, embora ficasse ali constrangido, embaraçado. A palavra muitas vezes também vai fazer isso conosco, nos deixa embaraçados, constrangidos, porque vai nos abrir os olhos para determinadas realidades. Filhos e filhas, trazendo tudo isso para a nossa vida espiritual, o que esse Evangelho pode nos ajudar a crescer? Em primeiro lugar, veja o que a mágoa e o ressentimento podem fazer no coração de uma pessoa. A morte de João Batista foi uma consequência de um coração vingativo, de um coração cheio de ressentimento. A mulher de Herodes, a Herodíades, ela poderia ter pedido tanta coisa e ela, presa ali, aquele sentimento tão destrutivo, mortal, de querer a morte de um profeta. Enquanto ela não conseguiu isso, ela não sossegou. E quantas pessoas, infelizmente, carregam também dentro de si o desejo de vingança, um ressentimento. É preciso libertar-se disso, é preciso deixar Deus curar isso do coração. Mas esse Evangelho também nos ensina que a gente tem que ter abertura de coração para acolher a palavra, os ensinamentos de Jesus. Seja quando esses ensinamentos nos confortam, nos consolam, seja quando esses ensinamentos nos deixam embaraçados, porque podemos estar vivendo diferente daquilo que a Bíblia ensina. Os ensinamentos da Bíblia, a gente não pode ficar escolhendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer ouvir, o que a gente não quer ouvir. Não. Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Claro, às vezes a interpretação de passagens da Escritura não é fácil. Às vezes precisa de ajuda para a gente não interpretar de modo equivocado, de modo fundamentalista. Mas guarda isso no teu coração. A palavra é como uma espada. Ela fere, mas ela cura. Ela fere porque nos faz enxergar os nossos pecados, e isso dói. Mas ela faz despertar em nós a busca da conversão, e isso já é cura. Às vezes as pessoas querem que Deus se conforme a elas, e não elas a Deus. Saiba, não é o Evangelho que tem que se adaptar ao que as pessoas estão vivendo. São as pessoas que precisam se converter ao que o Evangelho ensina. Peça a Deus a graça de ter um coração aberto a tudo aquilo que a palavra de Deus ensina e a graça de colocar em prática o que Deus nos ordena. Vamos rezar. Bênção para libertar-se do desejo de vingança. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Obrigado por este Evangelho. Dai-nos a graça de compreendê-lo e colocá-lo em prática em nossa vida. Senhor, tirai do nosso coração, tirai do coração desta pessoa que reza comigo, todo o sentimento de vingança, todo o desejo de vingança, por pior que tenha sido o mal, que essa pessoa um dia tenha sofrido de alguém, tenha recebido de alguém. Liberta, Senhor, a mente, o coração desta pessoa de todo o desejo de vingar-se, porque o Teu Evangelho nos ensina a liberar o perdão. Não porque a pessoa mereça, mas em primeiro lugar porque nós um dia fomos perdoados por Vós, sem merecimento de nossa parte. Então, Senhor, dai a esta pessoa a graça de tirar do seu coração toda mágoa e todo ressentimento em nome de Jesus. Que desça sobre você esta bênção te libertando do desejo de vingança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Eu fico por aqui e deixo para você o meu abraço com muito carinho. Assista depois a metáfora do dia, reze comigo a bênção da noite, orações novas na bênção da noite a partir dessa semana.
Amanhã, com a graça de Deus, estamos juntos. A bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.